Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 6 sinais de que você tem o dom de discernir os espíritos. Você já tem o dom de discernir os espíritos? Pastor, eu não tenho certeza. Eu não sei se eu tenho esse dom. Então preste atenção nesses 6 sinais de que você tem o dom de discernir os espíritos. Se você tiver pelo menos um desses 6 sinais, você já tem o dom de discernir os espíritos. Basta você buscar mais a Deus em oração, consagração, leitura da palavra e vida no altar. E esse dom de discernir os espíritos, eles vão se ampliar. Você vai sentir mais esse dom e vai sentir mais as coisas espirituais. Mas antes que eu possa dar esses 6 sinais de que você tem dom de discernir os espíritos, eu preciso ler um texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que diz assim: e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos. Esse dom está na Bíblia. O apóstolo Paulo, que essa epístola de 1 aos Coríntios é do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava dizendo que o mesmo Espírito Santo é o que nos dá os dons. E entre esses dons, o dom de discernir os espíritos. Por exemplo, discernir se é um espírito anjo de Deus, porque os anjos são espíritos. E de discernir se aquele espírito que apareceu para você, ou que você está vendo, ou que você está sentindo, se aquele espírito são espíritos dos demônios, porque os demônios também são espíritos. Mas, muitas vezes, nós também ouvimos vozes de espíritos, e nós temos que discernir se aquela voz daquele espírito, se é de espírito de demônios, ou se é do espírito anjos ou do espírito Deus. Mas todas as vozes que são de espírito anjo, é a voz de Deus, porque é Deus que enviou os anjos para falar conosco. Tem pessoas que caem endemoniadas, mas quando você vai expulsar, aquela pessoa está fingindo que tem um demônio, e não tem demônio, é a pessoa que está fingindo. E se a pessoa não tiver discernimento, a pessoa vai ficar ali muitas horas mandando embora, sendo que não tem nenhum espírito ali. É a própria pessoa que está fingindo que tem um demônio. É por isso também que você tem que ter o discernimento de espíritos. Certa vez, um vizinho chegou na minha casa e ele pediu oração. Quando eu levantei as mãos, ele já caiu no chão, dizendo: eu sou demônio. Mas aí o Espírito Santo me deu discernimento para discernir que não tinha demônio naquele vizinho, ele estava fingindo. E quantas pessoas que fingem? Já teve casos de pessoas estar fingindo que está endemoniado e dizer assim: olha, eu só saio se você cantar o hino da harpa número 193. Aí lá vai os irmãos, canta o hino da harpa todinho. Aí depois, pronto, demônio,
demônio, já cantamos, agora sai. O demônio, não. Agora canta o hino da harpa tal. Se a pessoa não tiver discernimento, a pessoa vai ficar ali ouvindo as exigências do diabo para sair, vai ficar ali o dia todo e nunca vai sair. O diabo não pode exigir nada para sair. O diabo só sai pelo poder do nome do Senhor Jesus. É por isso que você tem que ter o discernimento, o dom de discernir os espíritos. Então agora, preste atenção nesses 6 sinais de que você tem um dom de discernir os espíritos. O primeiro sinal que você já tem o dom de discernir os espíritos é quando você tem sensibilidade espiritual. Por exemplo, quando você chega em um ambiente, quem tem sensibilidade espiritual, assim que você chega naquele ambiente, se o ambiente estiver pesado, tiver de trevas, se tiver espíritos malignos, você sente. Você sabe, você sente aquele peso espiritual. Espiritualmente, você vê o peso. Você não vê com seus olhos fisicamente, mas você vê aquele peso, você sente aquelas trevas. E aí você faz uma oração com autoridade e aquele peso espiritual vai embora. Também quem tem sensibilidade espiritual, você sente se naquele ambiente tem anjos de Deus, sente. Ou se naquele ambiente tem espíritos malignos. Quem tem sensibilidade espiritual, sabe se tem algum demônio olhando para você ou não. É impressionante esse primeiro sinal, que você tem o dom de discernir os espíritos. Quando você tem a sensibilidade espiritual, se você chegar em um ambiente e aquele ambiente tiver paz, alegria, tiver a presença de Deus, você sente também. Então você tem o dom de discernir os espíritos. Agora, para que você se aprofunde mais ainda em querer que Deus te aprofunde mais nesse dom de discernir os espíritos, para que Deus possa te revelar as coisas ocultas das trevas, é só você orar mais, é só você ter uma vida mais consagrada a Deus e de leitura da palavra de Deus. O segundo sinal que revela que você já tem o dom de discernir os espíritos é que você tem aquele chamado sexto sentido, sétimo sentido, que é inspiração divina. Quem tem o dom de discernir os espíritos, você conversa com a pessoa e você sabe o que a pessoa vai falar. Você entende o que aquela pessoa, como que vai reagir. Quando você tem o sexto sentido, a inspiração divina, só de você conversar com a pessoa, olhando nos olhos da pessoa, você sabe se a pessoa está mentindo. Você sabe se a pessoa está falando a verdade. Você sabe se a pessoa gosta de você ou se a pessoa não gosta de você. Quando você tem o sexto sentido, sétimo sentido, inspiração divina, você sabe se uma pessoa está em trevas ou não. Então você tem o dom de discernir os espíritos se você tem esse sexto sentido. Sétimo sentido, inspiração divina. Então você tem o dom de discernir os espíritos. Mas pastor, eu queria algo mais forte. Então se aprofunde na presença de Deus. Mas, pastor bispo, como que eu vou me aprofundar mais nas coisas de Deus? É você tendo uma vida no altar. O que é ter vida no altar? É uma vida santa.
fugir da mentira, do erro, engano, fofoca, ter o coração limpo e oração. Oração, e se puder, jejum e leitura da palavra de Deus. Aí você vai ter uma vida aprofundada na presença de Deus. Aí Deus vai te revelar coisas espirituais mais profundas ainda e vai te dar o discernimento das coisas espirituais. Quer ver coisas espirituais? Quer sentir Deus? Porque Deus é espírito. Quer saber se tem anjos na sua casa? Quer saber se tem anjos próximos a você? Quer saber se tem espíritos perseguindo você? Então busque a Deus, porque Deus ele vai te aprofundar no mundo espiritual. Então, se você já tem o sexto, o sétimo sentido, inspirações divinas, então você já tem o dom de discernir os espíritos. Só que você tem que se aprofundar mais ainda para que esse dom ele fique mais forte na sua vida. O terceiro sinal de que você tem o dom de discernir os espíritos é quando você faz orações fortes, quando você faz orações poderosas, cancelando toda a obra maligna. Aleluia! Você já fez alguma oração forte, ou na sua casa, ou em algum ambiente, dizendo: eu cancelo toda a obra de macumba, eu cancelo toda a obra das trevas em nome de Jesus? Já fez esta oração? Só quem faz esses tipos de orações fortes, quem tem o dom de discernir os espíritos. Aleluia! Porque quem não tem o dom, como que a pessoa vai saber discernir se naquele lugar, se naquele ambiente, se naquela pessoa tem alguma obra de macumba, feitiçaria ou de obras das trevas? Só quem sabe e quem faz essa oração, quem tem o discernimento, quem tem o dom de discernir os espíritos. Se você faz esta oração: eu cancelo toda obra maligna, eu cancelo, eu destroio toda obra do mal em nome do Senhor Jesus, então você tem o dom de discernir os espíritos. Aleluia! O quarto sinal de que você tem o dom de discernir os espíritos é que você sente se uma pessoa está perturbada ou não. Quando você olha para uma pessoa, só de você olhar, você sente se aquela pessoa está perturbada ou não. Você percebe os sinais espirituais das trevas naquela pessoa. Você percebe pelas atitudes daquela pessoa. Você percebe pelo semblante. Você percebe pelo olhar daquela pessoa, que aquela pessoa está perturbada por espíritos malignos. Então você tem o dom de discernir os espíritos. Busque mais a Deus e você vai ver coisas gloriosas. Aleluia! O quinto sinal que revela que você tem o dom de discernir os espíritos, esse quinto sinal aqui é forte. Esse quinto sinal, mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. É isso mesmo, nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente agora nesse conteúdo, comente agora aqui, quais são as suas experiências espirituais? O que você já sentiu das coisas espirituais? Você tem certeza que você tem um dom de discernir os espíritos? Comente aí: eu tenho, pastor. Ou comente: eu não tenho, pastor. Comente aí. E o que você já passou de experiências do mundo espiritual e o porquê você quer um dom de discernir os espíritos? Comente aí. E olha, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha aí. Você dando um joinha, um like,
o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom. E o YouTube vai enviar para outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Você crê? Então, dê um joinha aí, dê um like aí. O quinto sinal que revela que você já tem um dom de discernir os espíritos, o quinto sinal, é que você sente o que vai acontecer. Você sente que uma pessoa vai fazer assim, assim, assim. E realmente, depois você viu que aquela pessoa fez assim, 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 assim. Quando você tem o dom de discernir os espíritos, você sente qual atitude que a pessoa vai ter. E realmente a pessoa teve aquela atitude. Você sente se a pessoa é falsa com você ou não. Quando você tem o dom de discernir os espíritos, você sente se a pessoa gosta de você ou não gosta de você. Quando você tem o dom de discernir os espíritos, você percebe o que a pessoa vai fazer sobre tal coisa e realmente faz. É impressionante. Então, o quinto sinal de que você tem o dom de discernir os espíritos é que você percebe, você sente o que vai acontecer na vida daquela pessoa, ou o que aquela pessoa vai fazer, ou você sente o que vai acontecer na sua vida se você fizer tal coisa. É impressionante. Esse dom de discernir os espíritos é impressionante. Busque a Deus, tenha uma vida com Deus, que Deus vai desenrolar esse discernimento dos espíritos da sua vida, e você vai ficar impactado com as coisas espirituais. E o sexto e último sinal, que revela que você tem dom de discernir os espíritos, esse sexto sinal, se você tiver, você tem o dom de discernir os espíritos. É você ter sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Você tem sonhos que se concretizam? Você tem sonhos que se realizam? Você tem sonhos que se tornam realidade? Tanto coisas na sua vida, como sonhos com outras pessoas que se realizam. Então você tem o dom de discernir os espíritos. É impressionante. Eu tenho sonhos proféticos. Tudo que eu sonho, eu fico ligado, eu presto atenção e oro, clamo a Deus. Porque os meus sonhos são proféticos. E é por isso que Deus me deu o dom de discernir os espíritos. Aleluia. Você tem sonhos proféticos? Então você tem o dom de discernir os espíritos. Basta você buscar a Deus para que esse dom possa ser aperfeiçoado na sua vida. Um dom de discernir os espíritos é como uma fonte da água. Quanto mais você usa a água da fonte, mais água vai sair. Então, quanto mais você usar esse dom de discernir os espíritos, quanto mais você ora, você busca Deus, mais esse dom vai ser aperfeiçoado na sua vida e você vai ver coisas extraordinárias. Então, tá aí 6 sinais de que você tem o dom de discernir os espíritos. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, compartilhe esse conteúdo. Fique na paz do Senhor Jesus.